Fala, galera. Vim aqui trocar ideia com vocês, né? Montar um time com vocês aqui, um time que eu acho que seria o suficiente para a gente subir com tranquilidade, né? Disputar com dignidade o Carioca e a Série B. Se teria campeão, sinceramente eu não sei, mas eu acho que teria grande possibilidade. E não seria, na minha visão, um time caro, né? Seria um time para... Não seria um time para longo prazo, mas seria um time para a gente ter um acesso bem tranquilo, né? Então, antes de expor esse time para vocês, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe seu like aí, gente, para dar uma força no canal, né? Então, no meu time aqui, que eu tenho na minha mente, seriam alguns jogadores que o Vasco liberou do ano passado para o ano retrasado, né? Do ano passado e do ano retrasado, um do ano retrasado, né? E alguns do ano passado. E algumas chegadas aí que eu acho que não seria um custo alto. Eu acho que, tanto é que, pelo movimento do mercado que esses jogadores fizeram, eles entenderiam a situação do Vasco, né? E saberiam que o ano que vem poderia ser uma possibilidade melhor, depois do acesso. Então, o meu time seria Castan, Osvaldo Henrique, né? Porque para apostar nesse jogador aí, o Valber do Cuiabá, é melhor a gente apostar no que a gente já sabe que o entrega em São Januário, né? Então, o Osvaldo Henrique, a gente viu que fez uma boa dupla de zaga no Vasco, deu segurança na zaga, então não tinha por que não trazer esse jogador de volta, né? Deixaria o Zeca junto com o Léo Matos, mesmo, né? Porque também esse time a gente não pode inventar muito, porque a gente tem um orçamento muito pequeno, né? Então, ali atrás seria o Léo Matos, Castan, Osvaldo Henrique e Zeca, né? O meu goleiro, eu vou ser sincero, eu estaria de volta, eu não deixaria se aposentar, eu teria trago o Fernando Praz, né? Teria mantido, depois que ele saiu do Ceará, teria mantido o Fernando Praz ali, porque o goleiro não influencia muito esse lance de idade, né? Apesar do meu elenco que eu vou montar agora, vai ser um elenco com idade um pouco elevada, né? Então o primeiro é esse aí, o Fernando Praz. Então ali atrás eu ia arrumar a casinha com esses jogadores, Léo Matos, Zeca, Leandro Castanho e Osvaldo Henrique, né? E o Praz no gol. Aí, como volante, aí é que mora o problema. Eu manteria o Bruno Gomes e o pro volante eu não sei em quem investiria. Mas, assim, a princípio, eu deixaria o Andrei mesmo, né? Porque é o que a gente está... Eu falei aqui no início do vídeo, a gente trabalha com um orçamento pequeno. Então, teria que dar uma garimpada no mercado muito boa para ter para trazer um volante de qualidade, um perseguidor ali no meio de campo, né? Aquele cara corredor. Tá em todos o canto do campo, né? Durante o jogo. Então, minhas duas cabeças de área seriam o Andrei e o Bruno Gomes, né? Aí, aí eu investi em dois jogadores já veteranos, que seria o Nenê e o Hernanes, né? Por quê? Porque os dois iam se revezar ao longo do campeonato. A gente precisa resolver para ontem o acesso. Não estou pensando num time a longo prazo. E então, para um time, para ter esse revezamento, para os dois não ficarem muito fadigados, eu acho que são dois jogadores que entregariam muito no Vasco. Eu contrataria o Hernanes, que eu acho um cúmulo do absurdo o Vasco perder, sabendo que o Hernanes está no mercado, e não trazer o Hernanes e o Nenê, que tem identificação com o Vasco, não buscar ele de volta na situação que a gente está, porque a gente não vai conseguir nenhum 10 melhor que o Nenê nas condições que a gente se encontra financeira, né, e de barganha como clube, né, porque hoje a gente está passando um momento muito difícil. Então acho que não seria um 10 melhor que o Nenê e o próprio Hernanes, né, para resolver. Até porque aumentaria a possibilidade de sair gol de bola parada, que o Vasco não faz. Não tem bons batedores, né? Tanto de escanteio quanto de falta a gente não tem. Então acho que esses dois seriam muito bom. E lá na frente seria Rafael Silva, que foi outro jogador que passou bem no Vasco, teve identificação boa, não é um jogador caro. Cano e o Iago Pikachu. Então esse seria o meu time, o meu Vasco para disputar o Carioca e a Série B. A gente seria o Praz no gol, Castan, Osvaldo Henrique, Zeca, Léo Matos, Bruno Gomes, Andrei,
Nenê, né? Rafael Silva, Pikachu e Germancano. Eu acho que seria um belo time, né? E o Nenê e o Hernani seria eles se revezariam entre o 12º jogador, né? Porque provavelmente não ia aguentar a batida do ano inteiro. Apesar do Nenê não ter histórico de lesão, eu confio muito que o Nenê jogaria uma temporada inteira com tranquilidade, né? O Hernani eu já tenho minha dúvida, mas uma coisa eu tenho convicção, o Hernanes quando entrasse ele entregaria um bom futebol do mesmo jeito, independente da quantidade de jogos que ele fosse entregar para o Vasco. Se ele entrega 6 jogos bem jogados ao longo do ano, eu tenho certeza que a gente ganharia esses 6 com o pé nas costas, porque se a gente olhar em torno hoje que a gente vive a Série B, não existe nenhum meia melhor do que o Nenê e do que o Hernanes ali na Série B, e até mesmo na Série A, é difícil de encontrar. Então esse time eu acho que daria trabalho tanto na Copa do Brasil, Série B subiria com tranquilidade, e eu acho que pleitearia até um título no Carioca. Eu não acho absurdo esse time ganhar, não, né? Mas infelizmente não é o time que a gente tem, era um time que eu queria para essa disputa, né? E cada dia que passa fica mais difícil, porque agora o Hernanes foi pro Sport e a idade dele já não permite o investimento para a Série A. O Nenê também já está com idade avançada e esse investimento é para pensando em Série B, como o Fernando Praz também, né? É pensando em Série B para um acesso, nada além disso, né? Então, o que nos restou foi isso aí, né? Vanderlei, o Zeca mesmo, o Léo Matos, né? O Miranda, o Ricardo Graça, e é o que a gente vai disputar. Não tem por onde correr, não. Mas eu acho que esse time ia dar trabalho. Então, espero que vocês tenham gostado aí do time que eu montei. Tiver um jogador melhor, uma opinião, principalmente para os volantes, que para mim foi o lugar que eu tive mais dificuldade para montar. Vocês deixem aí na descrição. E se puder, se inscrever, ativar o sininho aí, deixar seu like. Vai dar muita força esse canal. Valeu?